Eu e você, como igreja, como cristão, temos um papel de sermos uma voz profética no nosso tempo, nesta geração. E a palavra não é minha ideia, não é o que eu penso, não é o que eu estudei, não é o que o teólogo X ou Y disse, é o que diz a palavra de Deus. E nós temos que penetrar nessa palavra. Nós estamos vendo o livro de Neemias, que é um momento interessante, que quando abrimos o mic sobre reconstruir sobre as ruínas. Domingo falamos sobre a necessidade que gerou a visão de Deus para Neemias, e ele se comprometeu com isso. Então, nós estamos nesse processo. Eu quero ler o capítulo 2 de Neemias, onde ele está falando, Neemias, em Jerusalém. No mês de Nissan, Neemias, capítulo 2, se você quiser acompanhar. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei. Fique com essa palavra do versículo 4. Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada no seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele me concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondade, a mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores da Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhe disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante.
também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar a realização deste bom projeto. Que Deus abençoe a sua palavra. Muito interessante esse momento na vida de Neemias. Queridos irmãos, nós estamos nesta data iniciando um projeto de buscar o Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele é fiel, e esse livro de Neemias, ele nos alegra, porque a gente lembra que o rei Zedequias, o último rei de Judá, ele não ouviu Deus. Judá realmente desobedeceu o Senhor. O Senhor disse: se vocês me obedecerem, eu vou abençoá-los. Então aí o rei da Babilônia invade Jerusalém, destrói a cidade, o templo, profana ali, e há um profeta, Jeremias, dizendo: vocês vão ser levados cativos 70 anos. E eles então são levados para a Babilônia. Os mais ricos, os mais jovens, os mais nobres. E Jeremias fala que durante 70 anos eles ficarão ali. Meio termo, enquanto isso eles estão lá, o rei da Babilônia cai, o império Medo-Persa assume, o rei Ciro, que era um rei que era benevolente com as pessoas, dizia: olha, os judeus podem voltar, podem voltar. Então nós temos a primeira leva com Zorobabel, que vem e traz um grupo, e ele constrói um altar em Jerusalém, está uma grande ruína, e ele também tenta construir o templo. Depois vem Esdras, passando 50 anos que Zorobabel está ali, Esdras vem e traz a lei. E há muita oposição, porque não há interesse, conforme nós lemos aqui, em que o povo de Israel seja abençoado novamente. Então vem Neemias. Anani traz um relatório de como está a cidade. Já se passaram 142 anos. A cidade está destruída. Lembra que havia os samaritanos que ficaram lá? Esdras chega e eles falam: peraí, nós somos judeus, os samaritanos adoram no monte. Nós aprendemos já não, é no templo. E começou a criar uma situação teológica. E os samaritanos começaram a querer fazer oposição. E assim vai também. Nós vemos que aqui nesse momento, eles estão cercados. Estão cercados pelo governador de Samaria, pelo leste, no Egito, no sul, e também a leste. Há um complô, há um grupo de pessoas que não querem ver Jerusalém ser restaurada. E nesses 142 anos que se passaram, e a profecia de Jeremias acontece, a gente vê uma ação de Deus, Deus trazendo o povo dele de volta. E aí então a gente olha para Jerusalém e vê que Jerusalém precisa ser restaurada. É um plano de Deus. E aqui Anani dá algumas razões que Jerusalém precisa ser restaurada. Ele fala no capítulo 1, versículo 4, o sofrimento do povo. Havia um grande sofrimento, claro. Eles estavam sofrendo, estavam longe de Deus, não havia templo, não havia como buscar perdão. A vida econômica complicada. E Anani fala então que os muros estão caídos. Os muros de Jerusalém caídos significa que há insegurança. Os pais, as famílias, nós vimos agora recentemente em Israel, o muro, eles derrubaram o muro, invadiram e mataram pessoas, mulheres, crianças, bebês. Esse grupo do Hamas, houve um ataque, porque o muro deixa você desprotegido. E assim era em Jerusalém. Os portões estão destruídos. Não havia justiça, porque os juízes de Israel, eles faziam o julgamento do povo, quando tinha uma causa, lá nos portões. Só que os muros estavam queimados, não haviam juízes. Então havia injustiça. E esta era o normal daquele tempo. Lembra até uma nação, Tupiniquim hoje, na América do Sul, né? Onde não há justiça. Os muros estão caídos. Então, o que havia mais ali também para ser restaurado? Diz Anani que havia desânimo. Os judeus estavam focados apenas em si mesmos. Eles falaram: para que construir templo? Nós tínhamos templo antes. E havia um grande desânimo entre o povo.
Havia também, eles estavam enfraquecidos, porque havia desunião, havia um individualismo muito grande entre os judeus. Os inimigos estavam triunfando, como os samaritanos, prevalecia o ensino deles. Nós temos que adorar a Deus lá no monte, conforme ensinou o pai Jacó. E havia esse debate teológico, o dogmatismo, a doutrina sem base bíblica. Não era baseado na revelação, era um ensino bíblico baseado na experiência pessoal. Olha, eu tive um sonho, olha, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. E havia esse debate. E prevalecia o dogmatismo. Os samaritanos os judeus estavam casando com pessoas gentis. Tanto que nós falamos que vai haver um tempo em que o próprio Esdras vai declarar, para ele, vai dizer que eles têm que separar. E aí vem o profeta Malaquias, Zacarias, e vão falar que são contemporâneos. Deus é contra divórcio, não, tem que manter. Líderes sem a visão de Deus. O povo lá em Jerusalém não tinha uma visão, qual era a vontade de Deus. Eles não eram visionários com relação à vontade de Deus. Então isso tudo precisava de uma restauração. E eu fico pensando hoje, quando eu olho para nós, é muito semelhante a situação. Divisões, dogmatismo, pessoas que falam, se posicionam numa doutrina e morrem por ela. Eu fico olhando aqui as franquias de igrejas. Quando eu voltei da China, um grande líder do Brasil me procurou, queria tomar um café comigo aqui. Ele me conheceu porque o Jorginho, que trabalhava conosco, o irmão dele trabalhava com esse líder, e eles queriam abrir o trabalho nos Estados Unidos. Ele veio me oferecer um café. E é interessante como ele chegou, aquele homem, porque a minha mãe gostava muito dele, de ouvir na televisão, e eu tenho um respeito, amém. Mas ele sentou comigo, e eu me apresentei, então você é o pastor Luiz Amaro, blá, blá, blá. Eu tinha uma outra pessoa que estava intermediando. Eu vim aqui fazer uma proposta para você. Eu quero abrir a nossa denominação aqui e eu quero contratar você. Eu quero te dar $15 mil por mês, você tem um carro, escolhe onde você quer morar, você vai ser parte dessa... Eu me senti como que estava diante de uma empresa para ser contratado. Essa é a visão de um líder. Nós vemos hoje, nós podemos abrir igrejas por aqui, mas tem que ser uma franquia. Outro dia, quando cheguei aqui no sul da Flórida, nós tínhamos um amigo, ele era dentista e eu orava com ele. Daqui uns dias ele chegou para mim e disse assim, olha, estou indo para o norte, o que aconteceu? Vendi minha igreja. Como assim? Eu vendi a igreja. Tinha um pastor que queria comprar, me deu um bom dinheiro, eu peguei esse dinheiro e estou indo. Eu fico olhando para esse texto, quando Anani diz que Jerusalém está em opróbrio, em vergonha, em desonra. E eu olho para o meu tempo, não é muito diferente a visão. Quando os dois líderes cristãos das maiores igrejas que estão aqui nossa vizinha, um estava envolvido com pedofilia, o outro em adultério, em viagens missionárias, praticava adultério com as pessoas que iam. Desculpa, irmão, mas essa é a realidade. É isso que Anani está dizendo para Neemias. Há um opróbrio, há uma vergonha. Isso não é diferente do nosso tempo. Por isso, precisamos de restauração. A.W. Tozer, ele diz o seguinte, antes a igreja dizia ao mundo para se arrepender. Hoje o mundo está dizendo para a igreja que vocês se arrependam. Olha a qualidade de cristão que nós temos. Pessoas que não se comprometem. Precisamos de restauração. Esse não é o fim. Esta realidade pode ser mudada, pode ser transformada. E isso que bateu no coração de Neemias e o deixou triste, angustiado. Ele nunca havia ficado triste na presença do rei. Mas esse opróbrio, esta vergonha, essa desonra ao nome de Jeová, trouxe tristeza no coração de Neemias. E ele então começa a dar passos para a restauração. O que ele faz no seu primeiro passo? Ele quer identificar os problemas. Jerusalém desolada, cidade em ruínas, portas destruídas pelo fogo. Quando o rei pergunta para ele, por que você está triste? Ele diz, como eu poderia estar alegre? Olha o meu povo, olha a minha história.
Irmãos, claro que eu quero aqui no culto louvar e rir e fazer um culto de festa, mas eu não posso, diante de uma situação dessa que nós vivemos no sul da Flórida, no Brasil, no mundo, porque as pessoas estão longe de Deus, brincando com o nome de Deus, usurpando da graça, do perdão, da salvação de Jesus. Neemias, sabe o que ele faz? Se nós queremos restauração, eu orei ao Senhor para responder o rei. Nós somos uma igreja que não oramos. Nós rezamos. Nós fazemos nossos mantras na hora da comida. Tá, Deus, te dou graça que o Senhor cuidou de mim. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Nós precisamos encontrar tempo, espaço para orar. Para Neemias era uma coisa comum, cotidiana, porque ele estava sempre orando, buscando a Deus. Antes de responder, ele orou. Nós somos os cristãos oportunistas, que vemos em qualquer bênção, em qualquer benefício, é bênção de Deus. Nem sempre. Satanás chegou para Jesus e ofereceu, olha, tudo isso aqui eu te dou. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. O sonho americano de sermos ricos, milionários, qualquer porta que abre eu entro, não importa. Paulo diz que por causa dessa agonia, esse desejo de ficar rico, muitos cristãos naufragaram na fé. Trabalhei com um sujeito que nós tínhamos planos de ficar rico, tínhamos um pequeno banco, mas convivendo com ele como vice-presidente, eu disse, você quer ficar rico, você vai ficar sozinho. Porque os meios pelos quais estavam chegando aquela riqueza eram ilícitos. E eu estava no processo de green card, e um dia recebi o telefone do FBI. E eu entreguei tudo, mas você vai deixar o Cadillac? Você vai deixar esse apartamentaço que você mora aqui? Eu vou, porque eu sou servo de Jesus. E eu não vim no país para ficar rico, eu vim para esse lugar para servir a Jesus. E nada que compromete minha fé, eu vou abrir mão. Neemias ora. Por isso nós estamos iniciando hoje, irmãos, 40 dias de oração e jejum. Você vai ver ali fora, tem umas pranchetas, e nós temos um período tarde, manhã e noite, que você vai poder escolher. São 40 dias. Ali tem o dia 1, dia 2, dia 3, segunda, dia 3, dia 4, dia 5, você pode escolher um dia desse, um período onde você vai estar orando ao Senhor. Por 5 minutos, por 10 minutos, você vai escolher um dia para orar, e orar como Neemias. Leia o capítulo 1, a oração de Neemias. Pecamos, Senhor. Uma oração de confissão, de arrependimento. Precisamos de restauração, porque as cidades estão arruinadas, portas destruídas. Olha o que ele faz, irmãos, na restauração, submissão à autoridade. O rei tinha autoridade sobre ele. Então ele disse, se for do agrado do meu rei, você me dá carta, você me libera para eu poder, me dá um passe para eu poder, daqui até lá, vou passar alguns países, algumas nações que você domina, eu quero ir. E também, se for do seu agrado, me dá uma carta para eu entregar para Asaf, para ele liberar madeira, porque eu quero reconstruir os portões que estão queimados. E também madeira para minha casa. Olha só, o pedido de Neemias. Se for do teu agrado, rei, a tua permissão. Pessoas hoje, é tão interessante, outro dia chegou alguém aqui, pastor, eu sou ungido pastor, eu quero pregar. Ah, você é ungido, pastor? Que bom, amém. Então vamos ali na Casa do Pão, que ali tem um monte de gente pecadora, e você, não, eu quero pregar no púlpito, no domingo de manhã. Pessoas que não se submetem mais a autoridade nenhuma, querem fazer o que dá na cabeça. Mas o Espírito Santo me dirigiu. Outro dia chegou um rapaz aqui, pastor, eu preciso pregar hoje, Deus falou comigo. Ok. Eu tenho uma revelação de Deus para pregar. Eu falei, tá bom. Que bom, irmão. Então eu posso pregar hoje? Não. Deus falou com você, mas não falou comigo. E até onde eu sei, eu estou colocado em autoridade nessa igreja como pastor. Deus usa essa cadeia de autoridade.
Muitos crentes não param em igreja nenhuma, porque eles não suportam ser liderados. Eles não gostam de autoridade. Neemias diz, se for do teu agrado, rei, se você me permitir, se você me der carta, autorização, eu vou. Lembre-se disso, Deus trabalha numa cadeia de autoridade. Respeite as autoridades que estão sobre você. Na tua igreja, na tua cidade, na tua casa, o marido é autoridade. Lembre-se, o marido é autoridade na tua casa. É o pai que é a autoridade máxima ali. Deus é a maior autoridade, o governo que dirige os estados, as instituições, a família, o pai, a mãe e os filhos. Essa cadeia de autoridade está na Bíblia. Neemias entendia isso. E ele pediu a permissão e o rei falou, vai na paz e eu te abençoo. A restauração precisa identificar os recursos, irmãos. Irmãos, qual o recurso que Deus nos dá? Tempo. Olha, cartas do rei, permissão para chegar a Judá, carta para Asaf, recurso da floresta. Olha só uma coisa interessante que Neemias fala aqui. Eu quero recurso para usar no templo, nos muros da cidade e também na minha residência. Irmão, se você quer restauração, você precisa reorganizar suas prioridades. Primeiro, Deus, o templo. Segundo, a instituição onde Deus me pôs, ou a minha empresa, ou a minha igreja. E eu sou por último, olha só, a residência que eu vou morar. Hoje não, hoje primeiro eu. Se der, se sobrar, eu devolvo. Se eu tiver algum tempinho dentro da minha agenda que eu cuido, quem sabe eu vou na igreja, quem sabe eu vou orar, quem sabe eu vou evangelizar. Queridos irmãos, nós vivemos um tempo que precisamos de restauração de Deus na nossa vida pessoal. Na nossa intimidade, no nosso canto. Chega de brincadeira. O que nós estamos esperando? Ver o mundo pegar fogo? Que mais nós precisamos ver ao nosso redor para nos encurvarmos e nos submetermos ao Senhor? Por isso Anani diz, opróbrio em Jerusalém. É assim que eu me sinto no sul da Flórida, olhando para o mundo. Que vergonha! Uma Europa que vende seus templos, que foram bênçãos de avivamento. Seminários teológicos que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Igrejas que são do movimento agora, do homossexual, que tem pastores, líderes. Mas isso aí está lá, está perdidão mesmo. Mas o pior é nas nossas igrejas que amam o Senhor, mas os relacionamentos de namoro, nós estamos quebrados, irmãos. Nós precisamos identificar, reorganizar nossas prioridades. Primeiro, Deus na restauração. A glória de Deus. Não é o que eu penso, não é como eu acho. Nós precisamos parar de olhar para trás, irmãos. Lá na minha igreja era assim, porque eu acho que ser espiritual é desse jeito, é daquele jeito, é com aquela roupa, é com aquele chapéu, é com aquele sapato, é esse tipo de música. Para com isso, irmãos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, diz Efésios 3:20. E Ele pode nos renovar como nós somos. Neemias não precisou fazer malabarismos para poder ser aceito. Ele teve um coração quebrantado, ele buscou o Senhor. Precisamos de ter essa visão, irmãos. Ele diz o seguinte, o que eu e você precisa. A mão bondosa de Deus está sobre mim. Isso aqui a igreja precisa. Irmão, nós temos igrejas, prédios lindos, pastores muito bem ordenados, mas me parece que a mão de Deus não está ali. Eu me lembro quando eu e o Leo estávamos buscando aqui um lugar no sul da Flórida. Eu sei que Deus está abençoando e está fazendo alguma coisa aqui. Mas, irmãos, visitamos pelo menos umas 4, 5 lugares. Eu não vi a mão de Deus ali, eu não senti. Pelo contrário, eu tive vontade de uma delas sair dali. E estava lotado de gente. Mas eu não vi a mão de Deus naquele lugar. Nós precisamos, irmãos, da mão de Deus. Neemias sai à noite quando chega em Jerusalém.
e ele vai fazer uma avaliação. Eu e você precisamos avaliar nossa vida pessoal, nossa espiritualidade. O que Neemias faz? Ele vai fazer uma inspeção noturna. Bem, se Deus me trouxe aqui, onde é que eu começo? Saiu sozinho, não falou nada para ninguém. Gente que fica buzinando muito, falando, não acontece nada. Neemias ficou em silêncio. Neemias sozinho andou à noite, não tinha contado nem para os nobres, nem para os sacerdotes, ninguém. Deus falou com ele e ele saiu à noite, andando no seu cavalo, olhando para onde ir, como ir, fazer uma inspeção. Ele queria avaliar os danos que a cidade estava sofrendo. Irmãos, hoje as igrejas precisam de líderes, precisam de homens, precisam de maridos que liderem suas casas, esposas que estejam prontas a submeter ao seu marido, acreditar na liderança dele e fazer o que Neemias fez em silêncio, parar de ficar falando, que isso só traz mais briga, concorrências. Outro dia eu fui acertar um casal aqui que vieram aconselhar, ele e ela ficam brigando ali, pá, e vai dar em nada mesmo. Nós precisamos nos voltar para os princípios da palavra de Deus, irmãos. É isso que é restauração. Neemias inspecionou, olhe para a sua vida, as áreas que estão danificadas, sua vida de oração, suas perspectivas, sua visão de mundo. Você é um materialista que está aqui só para ganhar dinheiro, só para ganhar posição. Irmãos, claro que Deus quer que nós sejamos todos empreendedores, como Abraão. Nós temos que gerar riquezas, mas para a glória de Deus. E essa riqueza tem que estar disponível para o reino de Deus. Eu quero sim madeira da boa. Claro que eu quero autorização, eu quero o green card, eu quero a cidadania, mas é tudo para o templo, depois para a cidade, e por último para mim, é o que Neemias fez. Precisamos avaliar a extensão dos danos. Nós paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, nos acostumamos a vir numa igreja, estamos buscando uma igreja onde é mais confortável. Nós temos pessoas que vêm por aqui, chegam aqui, pastor e tal, e a gente ajuda, elas vão embora, não dão nem tchau. E chegaram aqui, olha, eu sou crente, eu sou da igreja fulano, já preguei lá, olha, lá na minha igreja eu era ativo. Eu fico olhando que espiritualidade tão vazia, tão murcha, tão verniz. E a gente tem que ser cuidadoso quando vai falar, para dar uma palavra para o irmão, porque senão ele fala, vou embora, vou para outra igreja. Porque a igreja no sul da Flórida é fast food. É drive-thru, você chega lá, pede, e se não gosta, vai embora, ainda xinga. E nós estamos tratando como a igreja, nós temos que avaliar isso, irmãos. Não é um desabafo, irmãos, essa é a palavra de Deus para mim e para você nesse tempo. E nós temos que cair em si. Avaliar a extensão dos danos, reflexão pessoal e solitária. Esse é um caminho, irmãos, que nós temos que caminhar só mesmo. Terceiro passo, motivar e mobilizar. Olha só, para a restauração é isso que eu quero fazer hoje de manhã. Não quero ficar bravo com vocês, exortá-los, mas quero abrir os vossos olhos. Terrível estado de Jerusalém, versículo 17. Então o Neemias diz, vamos reconstruir os muros para acabar com esta humilhação. Ele faz um trabalho de mobilização. Ô Leus e eu, nós temos tentado encorajar você. Irmão, venha orar. Irmão, esteja conosco. Irmãos, se conecte num bridge group. Irmãos, venha para a escola bíblica. Irmãos, venha ao culto. Chegue no horário. Nosso culto é 1h15. Chegue 9h30. Chega um pouquinho cedo para a comunhão, para bater um papo com o irmão. Neemias está aqui, irmãos. O que ele está fazendo? Ele está tentando mobilizar aquelas pessoas quando ele começa a falar. Vamos reconstruir. Essa que é a minha mensagem hoje, irmãos. Porque a mão de Deus, o favor de Deus está para nós. Nesse louvor eu estava sentindo a graça de Deus nesse lugar. Por mim nós ficaríamos o dia inteiro aqui sem problema nenhum. Porque Deus é digno de ser louvado. Irmãos, naquele tempo tinha um pessoal que começou, ô Neemias, você chegou aqui, cara, está tudo destruído. Aí o profeta Zacarias, ele diz,
não despreze os pequenos começos. Eu sei que nós estamos num começo e não tem grandes coisas na nossa igreja, grandes programas. É possível que quando você compara com outros lugares onde você já esteve, talvez seja o melhor. Mas eu quero dizer para você, não despreze os pequenos começos. Porque Deus começou algo aqui, é pequeno. Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. A Apple começou numa garagem. Uma das maiores denominações hoje, talvez do mundo, Universal, começou numa garagem com o seu Edir Macedo. Eu me lembro, estando com a Orleusa, num sábado à tarde, nós fomos ver, era um tipo de um dia de descanso para nós, e a Orleusa recebeu uma ligação. Era uma menina que disse que vinha no nosso pequeno grupo, e ela disse assim: hoje, se você não me atender, talvez eu largo tudo e eu vou cometer um suicídio. A Orleusa falou: não, vamos para casa. Chamou, esta menina veio para a nossa casa, e a Orleusa ficou ali com ela. Eu me lembro de estar orando por ela quando ela chegou. Eu fiquei no quarto, porque a Orleusa aquela noite não dormiu, ficou com ela. E aquela menina não era muito bonita, foi desprezada pelo noivo, abusada. Mas ela nos adotou como pais, ela ficou uns dias conosco, a Orleusa orou, ela aceitou Jesus. E depois ela disse: mãe, eu tenho um chamado de Deus. Ela vinha para um seminário aqui nos Estados Unidos. E aí ela aplicou. O cônsul falou: eu não sei porquê, mas tem que ir. Liberou, ela veio. Passou um tempo aqui como uma das melhores alunas naquele seminário. Teve chance de ficar aqui, voltou para lá. Nós tivemos que sair da China. Nossa igreja estava em torno de 200 e poucas pessoas. Outro dia, o ano passado, o Orleusa entra na conexão lá, quase 10 mil pessoas. Como assim? O que está acontecendo aí? Porque aquela menina do rosto espinhoso, que muita gente era uma contadora, meia desprezada, pequena, ela abraçou aquele começo e foi. Hoje a igreja cresceu sob a sua liderança. E Mufei Pim, ela está sendo abençoada por Deus, liderando esse movimento. Deus gosta de usar as pequenas coisas, irmãos. Deus usa os pequenos. Lembra Davi? Não olha para a aparência. Por isso nós estamos abertos aqui, irmãos. Se Deus está te chamando, o que me importa, se você ama o Senhor e se você quer submeter a sua autoridade, eu conto com você. Nós vamos ter ali as pranchetas, 40 dias de oração e de jejum. Você vai amarelar? Coloque lá o seu nome, escolha o turno da manhã, ou da tarde, ou da noite. Mas eu espero, irmãos, que estejamos em oração. Às quartas-feiras nós estamos decretando jejuns. Se una a nós, ou meio período, ou 3 horas. E por falar em jejum, não é só de comida. Jejue também no silêncio. Feche um pouco a boca, pare de falar. Esse espírito crítico que cria problema, que cria um ambiente tóxico em casa, ou às vezes na igreja, suas observações. Faça como Neemias, traga palavras de encorajamento, de reconstrução. O Senhor está conosco, sua boa mão está conosco. Deus mobilizou o rei, ele nos autorizou, nos deu carta, os recursos estão disponíveis. Vamos, irmãos, vamos servir o Senhor, vamos orar, vamos jejuar. Diga palavras de edificação. Colossenses 3,16, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, com ações de graça no coração. Pare desse espírito murmurador, pare de fazer comparações conosco. Eu sou Luiz Amaro, irmãos, fui salvo por Jesus, e hoje eu estou servindo o Senhor aqui, e desculpe, eu não sou perfeito, eu estou aqui pela graça de Deus. Eu só estou aqui porque a boa mão de Deus está sobre mim, Orleusa. Deus usa as coisas pequenas. Um baixinho chamado Robert Morrison, missionário na China. E aí o pessoal olhava para ele, se candidatou, ninguém queria ele. O que você faz? Ele era um cara que gostava só de escrever artigos, gostava de gramática. E ninguém quis. Ele pegou carona no navio. E no dia que ele estava saindo lá do porto, na Inglaterra, um cara passou, chamava ele de Bob.
Ô Bob, está no navio, para onde você vai? O navio estava indo para Nova York. Foi o único jeito que ele encontrou para ir na China. Pegou carona para ir para Nova York depois. Demorou quase uns 10 meses para chegar. Eu estou falando de 1850, por ali. Ei Bob, para onde você vai? E ele animado, pequenininho. Eu vou para a China como missionário. O cara olhou para ele. Mas olha para você, baixinho. Você acha que Deus pode fazer... O que você vai fazer na China? O que você tem para oferecer lá? Sabe o que ele respondeu? Eu não tenho nada, mas o Deus que eu creio vai fazer grandes coisas na China. E ele foi. E quando ele chegou na China, ele queria ler uma Bíblia. Mas não tem Bíblia, não está traduzido para a língua chinesa. Sabe o que ele começou a fazer? Vou aprender a língua. E traduziu a Bíblia para a língua chinesa. É a versão que nós temos hoje. Do Roberto, do baixinho, do pequenininho. Irmãos, não importa se você é grande ou pequeno, Deus procura corações quebrantados. Se você tiver um desses, você está credenciado a ser usado por Deus nesse lugar. E há um grande desafio diante de nós, restauração. Amém? Eu quero que você faça um compromisso com Deus, não é comigo nem com a igreja. Ao sair daqui, você vai ali, pega uma daquelas pranchetas e vai dizer, Senhor, conta comigo. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A minha oração, irmãos, que Deus traga corações quebrantados para Ele. E que Ele possa usar para a glória de Deus. Estamos aqui para quê? Vamos cair morto, humilhado? Ou vamos honrar o nome do Senhor? Levanta, igreja, em nome de Jesus. Amém. Se Deus falou com você, realmente fique de pé. Enquanto cantamos essa música, caminhamos para o nosso encerramento. Irmãos, venha falar conosco. Nós temos muitos espaços. Precisamos, no Ministério Infantil, de mais voluntários. Música, ensino, bridge groups. Nós precisamos. E Deus vai te usar para a glória dEle. Deus usa um para pregar, Deus usa outro para ensinar, outros para contribuir. Temos diversos dons, somos um corpo multiforme. Mas, irmão, uma das coisas que Deus tem posto no meu coração, foque na nossa igreja. Pare de ficar pulando de galho em galho. Mude a sua perspectiva. Se não for aqui o seu lugar, fique numa igreja onde Deus te pôs ali e ali você floresça. Mas pare de ficar de galho em galho daqui para lá, com o pé em duas canoas. Não resolve.